Isso que nós acabamos de ler em Salmos, e é Salmo 40, nós lemos do versículo 1 ao 5, agora há pouco, e hoje eu quero abordar um tema que ele é bastante prático e, infelizmente, bastante comum. Eu digo infelizmente porque seria bom que não fosse verdade, mas a verdade é que acontece muito mais do que a gente possa talvez querer admitir. Infelizmente, é uma realidade para muitos crentes ter uma vida de oração seca. Ter uma vida de oração estéril, que não produz nada, não surte efeito. Uma vida de oração sem brilho, sem respostas, ou pior ainda, uma vida de oração inexistente. Uma vida de crente que não tem o costume ou hábito de está em oração. Verdade é que nós devemos orar, e devemos orar com fé, com muita fé. Mateus 21 e o versículo 22, Jesus falou assim: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o receberás. Então Deus quer que a gente ore, e quer que a gente ore crendo, com fé. Mas a verdade é que simplesmente às vezes nós temos pouca fé, ou pequena fé. Mas que isso não seja desculpa para a gente não orar. O tema desta noite é como orar com pouca fé. Como orar com pouca fé. Lucas 18, versículo 1, Jesus diz assim: e contou-lhes, porém, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A parábola seguinte, que está relatada lá em Lucas 18, é justamente a parábola do juiz injusto e da viúva. E como a viúva importunava o juiz até que o juiz fizesse aquilo que ela estava pedindo. Então, Jesus fala que é o dever do homem de orar sempre. Nunca desfalecer. Então, nós temos sempre e temos nunca. Então, em momento algum, nós devemos deixar de orar, inclusive quando a gente tem pouca fé, ou pequena fé, ou estamos sem fé. 1 Tessalonicenses 5,17 é um dos versículos mais curtos na Bíblia, mas com grande calibre. Fala assim: orai sem cessar. Muito simples, orai sem cessar, ou seja, esteja sempre em oração. 1 Timóteo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então devemos orar sem cessar, sempre, em todo lugar, em toda ocasião. Então não há desculpas, não há exceções ou justificativas para não orar, inclusive não ter fé, ou ter pequena fé, ou ter pouca fé. E hoje eu quero justamente abordar esse tema: como orar quando você não tem fé. Como orar quando a sua fé, o seu reservatório de fé, o seu tanque de fé, está na reserva, vazio, está só no cheiro. Só tem o vapor de fé, a fé mesmo. E eu quero mostrar o que a Bíblia fala sobre isso. Nós temos o exemplo lá em Atos capítulo 12, falando sobre orar sem fé, e como isso é comum. Inclusive aos destemidos crentes lá em Jerusalém, logo após a crucificação de Cristo, a igreja crescia, os apóstolos pregavam, estabeleceram a igreja, e Pedro foi preso. E a igreja se reuniu e começaram a orar para Deus libertar Pedro. Pedro era um dos seus líderes, era um dos pastores, ele estava preso, e dizia a conversa da rua é que Pedro iria ser executado no dia seguinte. Então eles estavam de noite orando, e lá em Atos 12, versículo 13, diz assim: e batendo Pedro a porta do pátio. Você pergunta: peraí, pastor, você falou que Pedro estava preso? Ele estava preso. Só que a igreja estava o quê? Reunida, fazendo o quê? Orando. E se você ler o relato no começo do capítulo 12 de Atos, a gente lê a história como Deus mandou um anjo entrar na cadeia e libertou Pedro. Pedro não estava esquentando lá com muita coisa, ele teve que ser acordado, teve que ser chutado, teve que ser arrastado. O anjo falou: coloque seu sapato, pegue seu ombro, vamos embora daqui. E Pedro estava lá mesmo que, acho que estava sonhando. Mas ele abriu a porta e saíram, e Pedro foi libertado. Quem libertou Pedro? Deus. Por quê?
a igreja estava orando, mas olha a reação, e batendo Pedro à porta. Onde é que Pedro foi? Assim que foi solto, ele foi para a igreja. Ele estava preso, foi solto, foi para a igreja. Ele não foi para o restaurante fazer refeição, não foi para o bar tomar uma, ele não foi em casa do amigo, não foi para o cinema, não foi para o shopping. Ele foi para a igreja. E chegou na igreja, bateu na porta da igreja, que fala a porta do pátio. Você tem que entender o seguinte, a arquitetura naquela região, e até hoje inclusive, a casa ela é murada e ela tem um pátio, tem a casa, e o pátio que fica no meio da casa, você entra no pátio e a casa fica ao redor do pátio, né? Ou seja, a casa é construída ao redor, assim, uma espécie de meia-lua, digamos, e os quartos e a casa são ao redor, e no meio tem um pátio. É nesse pátio que tinha uma porta que dava para a rua. Então, você entrava pela porta da frente, a porta da rua, você se encontrava num pátio e a casa rodeava esse pátio, com ou não um segundo andar, mas a casa rodeava o pátio. É esse pátio que fala aqui. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Estamos orando lá, ocupado, alguém bateu na porta, essa menina Rode ouviu, saiu, foi até a porta, e conhecendo a voz de Pedro, por que conhecendo a voz de Pedro? Porque Pedro estava dizendo, estava falando alguma coisa. O que ele estava falando? Eu não sei, eu imagino tipo, Pedro logo está aqui, deixa eu entrar, que eu sou um fugitivo. Ele acabou de sair da cadeia, gente. Talvez tinha gente correndo, buscando, aprender de novo. Mas, de todo modo, ele foi lá, bateu a porta e estava chamando. Abre essa porta. E Rode, essa menina, conhecendo a voz de Pedro, de gozo, e tão alegre que ela ficou. Tão contente, se for Pedro estava preso, está aqui fora, está chamando, está pedindo para entrar. De gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Gente, não faça isso. Quando alguém está na porta, querendo para entrar, rapaz, eu estou tão feliz que é você, eu vou avisar os outros. Faz o seguinte, abra a porta e vai avisar os outros. Quando chegar no céu, eu vou procurar essa tal de Rode aqui, vou dar uns cascudos nela. Mas, veja bem, ela foi lá dentro e falou, gente, Pedro está na porta, Pedro está batendo na porta, é Pedro está solto. Olha o versículo 15. E disseram-lhe para Rode, estás fora de si. Sabe o que quer dizer? Você está louca. Você está maluca. Você está sonhando, está delirando. Você está viajando. Que Pedro? Pedro está preso. Nós estamos orando, inclusive, para Deus soltar Pedro. Pedro está preso. Vocês estão sentindo a falta de fé nos irmãos? Deus está lá. Vocês não pediram para soltar Pedro? Eu soltei Pedro. Pedro está aí, batendo na porta, berrando, pedindo para entrar. E vocês estão dizendo que a menina que está dizendo que Pedro está à porta, ela está fora de si. Será que eles estavam orando com fé? Não parece que eles estavam tendo um surto de fé. Mas note, Pedro foi solto. Nós sabemos que eles não estavam orando com fé, porque quando Deus respondeu a oração, eles não acreditaram. Mas mesmo orando sem fé, como eles estavam, a oração foi o quê? Respondida. Então entenda, falta de fé não é desculpa para não orar, ou para achar que Deus não vai responder a sua oração. Então, mesmo quando você está sem fé, ore. Que mesmo que você não tenha fé, como eles não tinham fé, não quer dizer que Deus não respondeu. E versículo 16, mas Pedro perseverava em bater. E quando eu estava lá dizendo, você está maluca? Pedro estava lá. Abre essa desgraça. Pode falar desgraça no púlpito? Agora pode falar. Então, Pedro perseverava em bater. Gente, Pedro estava batendo na porta, berrando, e ninguém abria a porta. Porque, Pedro, você não pode estar na porta, porque tu está preso, cara. Gente, isso chama-se orar com pouca fé. Mas tiveram resultado. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Por que se espantaram? O mínimo era, claro que é Pedro, abre a porta. Pedrão, vem cá dar um abraço, que bom, estamos orando por você, Deus respondeu, aleluia, glória a Deus. Não, quando for abrir a porta, vamos ver quem é mesmo. Não é que é Pedro? Gente, é Pedro. Sim, é Pedro. Deus respondeu a sua oração feita com pouca fé, com pequena fé. Jesus falou, se a nossa fé fosse como a semente de uma mostarda, que é a menor das sementes, é um grão de pó. Se a sua fé fosse desse tamanho, o que você faz? Você diria para aquela montanha,
Silêncio do mar. Qual foi a última vez que você falou para uma montanha, uma árvore, um carro, um ônibus ou qualquer coisa para se lançar no mar? Isso quer dizer que a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Porque se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, ia ter muita coisa no mar. Árvore, montanha, pessoas. Você conhece alguém que você gostaria de orar e que a pessoa fosse lançar, bom, deixa para lá. Não quero instigar um sentimento de vingança esta noite, mas entenda? Isso está indicando que a nossa fé não é o que poderia e deveria ser. Por isso que hoje nós vamos ver o tema: como orar com pouca fé. E como ter pouca fé não é desculpa para não orar. Abra suas Bíblias comigo para Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9 e versículo 23, é Jesus falando, mas diz assim: e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível. Note que tudo quer dizer tudo. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse tudo daqui a pouco, mas crer. Se podes crer. Não há dúvida alguma que Deus quer que a gente ore e que a gente ore com fé. Tanto que Jesus falou, se tu podes crer, tudo é possível. Então, não quer que a gente ore, mas que a gente ore com fé. Mas mesmo sabendo que Deus quer que a gente ore, porque Deus não só Ele quer, Ele pode responder as nossas orações, mesmo quando elas são feitas com pouca fé. Alguma fé pequena. Como nós lemos agora em Atos, os irmãos lá orando por Pedro. Agora, a nossa oração respondida, o que ela vai fazer é que ela vai edificar a nossa fé. A oração respondida vai edificar a nossa fé. Então, quando Deus responde a nossa oração, não só estamos tendo a oração respondida, mas a nossa fé está sendo edificada e acrescida e se torna mais robusta. Agora, e Deus quer edificar a nossa fé nele. Mas para que Deus possa responder a oração, nós temos que fazer o quê? Orar. A Bíblia fala o seguinte, que Deus sabe do que precisamos, mesmo antes de pedirmos. Bom, se Deus sabe o que eu preciso, se Deus sabe o que eu quero, se Deus sabe o que eu necessito, por que Ele me dá logo? Primeira coisa, tem muita coisa que Ele dá. Mas por que Ele não dá tudo o que eu quero? Porque Deus quer deixar algumas coisas para que a gente peça. Deus quer deixar algumas coisas para que a gente vá a Ele e a gente ore e busque Sua face. E dobramos o joelho e suplicamos e pedimos a Deus. Por que Deus faz isso? Deus é cruel? Não, porque Deus sabe que quando a gente busca a oração, Ele responde a nossa oração, aquilo vai edificar a nossa fé. Agora, se Ele for dar tudo, for dar tudo, gente, Deus dá muita coisa. Alguém, antes de sair de casa, orou para Deus, Deus, me leve até a igreja em segurança. Que eu não seja assaltado, que não passe um caminhão em cima de mim, que não tenha um acidente, um meteoro não caia na minha cabeça. Alguém orou para segurança, para chegar na igreja hoje? Com a irmã Vera, porque a irmã Vera mora na terra de índio, lá é perigoso realmente. Ela tem que orar e fazer sacrifícios. Mas quando a irmã Vera, ela está dando uma ilustração, irmã, não está ajudando. O resto de vocês incrédulos aqui, diga uma coisa, todo mundo chegou em segurança na igreja hoje? Vocês pediram isso para Deus? Ou seja, Deus deu isso sem você pedir. Então entenda, Deus dá muita coisa sem a gente pedir. Alguém pediu por chuva esses dias? Diga que eu dou uns tapas, estragou a evangelização ontem. Mas entenda, a gente não pede por tanta coisa e Deus dá tanta coisa que a gente pediu. Mas tem coisas que Deus não vai dar. Ele vai esperar a gente buscar. Ele vai esperar a gente pedir. Ele vai esperar a gente suplicar. Por quê? Porque quando Ele responde, quando Ele der, aquilo vai edificar a nossa fé nele. Nós vamos confiar mais nele. Nós vamos ser levados a ter uma vida de oração
maior, mais vibrante, mais dinâmica, mais viva. Por quê? Porque eu orei e Deus respondeu. Então eu vou orar e Deus vai responder. E assim, agora, se a gente não ora, como é que Deus vai responder uma oração se não tem oração? Como é que Deus vai responder uma súplica se ninguém suplicou? Como é que Deus vai responder uma petição se ninguém pediu? Então Deus segura algumas coisas para que a gente busque-o. E então Ele pode edificar a nossa fé. Inclusive nós temos uma receita aqui. Abra comigo para Lucas, capítulo 17. E tem uma receita aqui que Jesus deu de como aumentar a fé. Inclusive essa receita Ele deu porque foram para Ele e perguntaram, pediram para Ele, oraram para Ele. Diz assim, Lucas 17, e versículo 5, diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desargai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Qual foi o pedido aqui? Lá no comecinho, no versículo 6, fala assim: acrescenta-nos a fé. Os apóstolos. Acrescenta. O que quer dizer a palavra acrescentar? É você dar mais. É você aumentar. É você adicionar. Acrescentar, adicionar. Jesus, note bem, Ele não respondeu: toma aqui um pouquinho de fé. Ou toma aqui 1 quilo de fé. Ou toma aqui muita fé. Ele não acrescentou nada. O que foi que Jesus fez? Jesus falou assim: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moeira: desargai-te daqui e planta-te no mar. O modo de a gente aumentar a nossa fé é a gente exercitar a nossa fé. Foi o que ele falou. Diga aquela árvore se plantar no mar. Você aumenta a sua fé exercitando a sua fé. Ele fala: o problema é que vocês não têm fé. Todo mundo tem a mesma fé. Todo mundo nasce, digamos, com 1 quilo de fé. É claro que estou usando uma figura. Todo mundo nasce com 1 quilo de fé. Eu nasço com 1 quilo de fé, você nasce com 1 quilo de fé. Durante nossa vida, ninguém aumenta a fé. Ninguém nasce com 1 quilo, aí depois está com 2 quilos, 3 quilos, meia. Nem sequer a fé diminui. Eu tinha 1 quilo de fé, mas hoje eu só tenho meio quilo de fé. Isso era o que os apóstolos pensavam. Eles disseram: acrescenta-nos fé. Ou seja, me dê mais 1 quilo de fé, Jesus. Eu estou com 1 quilo, mas eu preciso de 2 quilos. Acrescenta-nos fé. Jesus falou: eu não vou acrescentar nada. Ele falou: diga para aquela árvore se plantar no mar. O que é isso? Use a sua fé que você tem. Porque, gente, fé, todo mundo tem fé. A diferença não é o quanto fé alguém tem, que todo mundo tem a mesma fé. A Bíblia fala que todo mundo tem a mesma fé. Lá em Romanos 12, versículo 3. A mesma medida de fé. Fé todo mundo tem. A questão é o que você faz com ela e aonde você coloca a sua fé. O que você faz com sua fé e aonde você coloca. Tem gente que coloca a fé no homem. A Bíblia fala: maldito o homem que confia no braço do homem. Esse braço do homem quer dizer no poder do homem, na força do homem. Quem confia, confiar com fé, ter fé, quem confia. Então, a questão não é se eu tenho mais fé ou pouca fé, muita fé. A questão é onde que eu estou colocando a minha fé. Deus quer que a gente coloque a nossa fé nele. Confiar nele. Fé não é uma força abstrata, uma energia que eu tenho. Quanto mais fé eu tenho, não. Fé todo mundo tem igual. A eficácia da fé vai depender do que você faz e aonde você coloca, em quem você está confiando. Tem gente que confia em si, tem gente que confia nos outros, tem gente que confia aqui, confia ali. Nós temos que confiar em Deus. Exercite sua fé, que ela aumenta. E quando nós oramos e Deus responde, isso é um exercício de fé. Então, pastor, o que fazer? Como orar sem fé?
Se você está com fé em falta, haja e a fé aumenta. Use a sua fé. Sabe como é que você... Eu não vou flexionar meus músculos, senão vou rasgar minhas roupas todas aqui, vou ser maior vexame. Mas sabe como é que você cria músculos? Exercitando. Não adianta ficar olhando. Não cresceu ainda. Não, você tem que exercitar. Quando você exercita seus músculos, e claro, se alimenta, você vai acontecer o que com seus músculos? Eles vão crescer. A fé é assim. Jesus falou, eu não vou acrescentar a fé. Você sabe que todo mundo tem bíceps, esse músculo aqui chamado bíceps. Todo mundo tem. A Ana tem, Gabriel tem, Micael não sei se tem, mas todo mundo tem. Esse músculo aqui, todo mundo tem. Agora, tem bíceps e tem bíceps. Entendeu? Ele vai sair daqui culto já, vai ficar com raiva, vai embora. Gente, todo mundo tem bíceps, todo mundo tem tríceps, todo mundo tem todos os músculos. Agora, nem todo mundo é igual, tem uns que têm os músculos maiores. Qual a diferença? É que um usa e o outro não usa. Sabe, outro dia eu fui comprar, não sei o que, numa loja de construção. Aí tinha aqueles caras que carregam saco de cimento. Tá, o cara estava lá, uma tora. Quase que eu falo, por gentileza, qual academia que você frequenta? Qual o seu programa de exercício? Qual a sua alimentação? Exercício é carregar saco de 50 quilos naquele caminhão e na hora de comer é uma montanha de feijão com arroz, farinha e jabá em cima. Pronto. Gente, sabe, o cara passa o dia inteiro carregando, tem um pescoço desse tamanho. Ele vai para a academia? Ele não precisa ir para a academia, gente. Para que para a academia? O cara está carregando saco de cimento, 50 quilos, o dia inteiro, sempre para baixo do caminhão. Vai no caso do ponto, ver os estivadores, carregando aquele saco de 50 quilos. Por quê? Porque eles são musculosos. Estão usando. Cadê o Júnior? Sabe que o Júnior é assim, o oposto do musculoso? Para beber água ele faz assim, ó. Mãe, estou com sede. Estou exagerando, é claro. Eu acho que eu estou exagerando, irmão, eu estou exagerando. Então não, é assim mesmo, né? Só faz o biquinho. Assim não dá, irmão, assim não dá. A fé está pouca? Use a sua fé. Você tem, todo mundo tem fé. Por isso que Jesus falou, eu não vou acrescentar nada. Use, ore, diga para aquela árvore. Agora, antes de a gente ter a fé, dizer para a árvore, se levante e se plante no mar, dizer para uma árvore levantar e se plantar no mar, é a mesma coisa de você levantar 200 quilos aqui. Ó. Você não vai começar com 200 quilos. Você começa com 10, vai passar para 15, vai para 20. Mas Jesus falou, comece a malhar. Porque quando a sua fé for o tamanho de grão de mostarda, aquela árvore vai se levantar e se jogar no mar. A fé está pouca? Use a fé. Use a fé que ela cresce. Olha comigo para João capítulo 14. Outro segredo de como orar com pouca fé. Todos nós temos momentos que nós vamos ter mais fé, momentos que vamos ter menos fé. Mas a questão é, nós devemos sempre orar, mesmo sem fé. João 14, e versículo 13, diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus repetiu a mesma coisa 2 vezes em 2 versículos. Então, como é que você compensa pela falta de fé? Número 1, exercite sua fé. Número 2, ore, suplique em nome de Jesus. Quando a gente ora, não é a minha oração que vai surtir resultado. Não é o meu poder que vai ter resultado. A oração, ela é feita na autoridade e no nome de quem? De Jesus, que é Deus. Então, quando a gente ora, nós temos que orar sabendo que eu estou orando, mas quem vai responder é Jesus. Eu estou orando, estou pedindo a Ele. Agora, não confunda orar no nome de Jesus com a abracadabra.
Muita gente que acha, é só falar em nome de Jesus que está limpo, é abracadabra, é mágica, é só falar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é isso, tá? Não é um passe de mágica, não é palavras mágicas, não é abracadabra. Essa questão que Jesus falou de orar no seu nome é orar na autoridade que nos é dada por Cristo. Quem foi que, nós já lemos hoje, quem que repetidas vezes mandou a gente orar? Quem foi que disse que nós temos o dever de orar e nunca desfalecer? Quem é que falou orar sem cessar? Não é Jesus, não é Deus, não está na Bíblia. E é nessa autoridade que nós devemos orar, pela autoridade que Deus nos deu de orar. Isso quer dizer orar em nome de Jesus. Significa também orar conforme a vontade dEle. Quando a gente ora, a gente está orando em nome de Jesus, nós temos que entender, tudo que precede em nome de Jesus deve concordar com o nome de Jesus. Vou dar um exemplo. Senhor, abençoe o meu adultério em nome de Jesus. Não faça isso. Você está arrumando confusão para a sua cabeça. Está arrumando complicação para a sua vida. Você nunca pede alguma coisa errada em nome de Jesus. Deus abençoe o roubo amanhã no banco, que o segurança esteja desarmado, não passe uma viatura por perto e que não tenha confusão. Não faça isso, gente. Mas eu falei em nome de Jesus, então está tudo certo, porque é em nome de Jesus. Não funciona assim. Em nome de Jesus é na sua autoridade e conforme a sua vontade. Conforme o que Ele queria. Você não vai pedir para Jesus fazer uma coisa que Ele diz que não pode fazer. Abençoar o pecado, abençoar o erro. Justificar o que não tem justificação. Então, orar em nome de Jesus não é só colocar o nome de Jesus no final e está tudo certo. Não, é orar na autoridade que nos é dada e conforme a sua vontade, conforme o seu desejo. Está com pouca fé? Exercite a sua fé. Está com pouca fé? Ore, mas ore em nome de Jesus, na autoridade e na vontade de Jesus. Olhem comigo para Mateus 18, rapidinho essa noite. Mateus capítulo 18, versículo 19. Uma dica bem prática agora. Uma dica não, uma doutrina. Mateus 18, 19. Diz assim: também vos digo, Jesus falando, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Está com pouca fé? Então, ache alguém com quem orar. Como é que é, pastor? É que está dizendo aqui. Ache alguém com quem orar. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ou seja, os 2 têm que pedir, estarem de acordo com aquela coisa. Isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Em outras palavras, aqui está dizendo que nós podemos amplificar as nossas orações, nós podemos aumentar o volume das nossas orações, nós podemos potencializar as nossas orações quando nós oramos com alguém sobre aquele pedido. Mas isso não é tão simples quanto parece. Parece fácil, mas às vezes não é. Essa palavra é concordar. Você tem que encontrar alguém com quem você possa orar, com quem vai concordar com o seu pedido. Essa palavra concordar, concordarem, é a tradução da palavra grega symphonel. Symphonel. Parece com sinfonia. Pois é, exatamente. Sinfonia em português, ela tem a sua origem na palavra grega symphonel, que é justamente concordar. Uma orquestra, ela precisa fazer o quê? Concordar. Está todo mundo tocando a mesma música, a mesma peça. Instrumentos diferentes, músicos diferentes, mas está todo mundo concordando. Está todo mundo em sinfonia. A palavra, o prefixo sum, de onde vem sim, quer dizer junto ou completo, ou que completa. Sum. E fonel é de som, de fono, som. Então, sinfonel está falando que é o som em conjunto, é ter uma harmonia no som. Tá? Uma orquestra sendo tocada é a coisa mais linda, porque existe uma sinfonia. Agora, quando você tem cada um daqueles músicos com seu instrumento tocando o que bem dá na cabeça,
Aí não fica nada bonito, gente. Fica uma coisa horrível. Chega, dói, sangra os ouvidos. É cada um fazendo sua coisa. Não é uma sinfonia. É uma distonia. Cacofonia. Tá? Mas aqui está pedindo, sugerindo, nos dizendo que nós devemos encontrar alguém que concorde, alguém que tenha uma sinfonia, uma certa sintonia e simpatia com a gente. Alguém para orar junto, pedir junto, de forma completa. Essa dificuldade eu vou tentar ilustrar aqui no seguinte exemplo. Existia um grande pastor, está morto hoje, está no céu, e o nome dele era Jack Hyles. E ele tinha um grande amigo de ministério, o John R. Rice. Ele não era pastor, mas era um evangelista, muito conhecido, tinha um jornal, muito conhecido. John Rice, muito conhecido. E certa vez os dois... Quem contou essa história foi o pastor Hyles. Tá? Ele contou essa história que eles estavam orando juntos, e primeiro orou o irmão John Rice. Ele orou, sei lá, 5, 10, 15 minutos orando pelas coisas que ele tinha. E o pastor Hyles aqui orando com ele também, né? Concordando com ele. Aí quando ele pôde orar, ele orou pelas coisas dele. O pastor Hyles vai orar agora pelos pedidos dele. Então ele começou a orar. Quando ele termina que abre os olhos, o irmão, tinha ido embora. Tinha picado a mula, foi embora. Cadê o... Dois grandes homens de Deus. Um deles orou, o dele. Quando foi para orar, ele simplesmente... tá. Pois é. Veja bem. Nem sempre é tão fácil assim. Aquela história de irmãzinho. Irmão, você ora? Eu vou orar. Estatisticamente falando, a maioria das pessoas que falam que vão orar, não oram. Então nem sempre é tão fácil você encontrar alguém para orar e concordar com você. Sabe por quê? Porque o que é importante para você não é tão importante para outra pessoa. O que está pesando para outra pessoa, talvez não está pesando tanto no seu coração. Então é difícil. Mas é uma solução. Como orar sem fé? Encontre alguém com quem você possa orar. Porque cada um tem a sua preocupação, seus cuidados próprios e diferentes. E para você encontrar alguém que vai compartilhar os mesmos pesares, as mesmas preocupações, nem sempre, não estou dizendo que é impossível, mas nem sempre é tão fácil. O outro lado da moeda é você e eu nos compadecermos de um irmão. Quando alguém vem e fala, você oraria comigo sobre essa situação? Muitos dizem, claro, irmão. E nunca ora. É se compadecer e dizer, não, eu vou orar com você. Não precisa necessariamente orar junto fisicamente no mesmo lugar. Mas se compadecer também. Se colocar no lugar daquela pessoa. Está com pouca fé? Então compense pela falta de fé, orando em nome de Jesus. Orando com alguém que compartilhe o seu pesar. E outra forma de você orar, mesmo com pouca fé, é o que a gente vê em 1 João 3, 22. Quando a gente faz coisas que agradam a Deus. 1 João 3, 22. E qualquer coisa que lhes pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Note bem que no meio do versículo tem a palavra porquê, indicando o motivo. Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Por quê, pastor? Porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando a gente guarda os mandamentos, quando a gente obedece a Deus, quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus, Deus fala, vou responder às suas orações. Está com pouca fé? Agrada a Deus. A fé está na reserva? Guarde os mandamentos. Isso que não quer dizer guardar a lei, guardar os mandamentos que nós temos de Jesus. Fazer aquilo que agrada a Deus. Fazer aquilo que é obediência a Deus. E Deus fala, Jesus falou, João falou, quando a gente guarda os mandamentos e agrada a Deus, nós vamos receber aquilo que nós pedimos a Ele. A sua vida, ela é caracterizada por uma vida que você busca que seja agradável a Deus. As pessoas que guardam os mandamentos e as pessoas que vivem uma vida que agrada a Deus, eu te garanto, tem mais oração respondida
do que a pessoa que não agrada a Deus e não guarda os mandamentos. Coincidência? Não. Está aqui, ó. É Bíblia. Você agrada a Deus? Deus responde suas orações. Oração respondida aumenta a nossa fé. O que fala lá em Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está tudo ligado, gente. Você agrada a Deus, ele aumenta a sua fé, respondendo sua oração. Você com mais fé, você agrada a Deus. Você agrada a Deus, Deus responde a sua oração. Sua oração respondida, aumenta a sua fé. Você com mais fé, você agrada a Deus. Entenderam, né? Está tudo interligado, gente. Mas tudo começa se a gente orar. Se a gente não orar, Deus não vai responder a oração que nunca foi feita. Deus é de fato maravilhoso. Ele nos recompensa. Não quer falar aqui? Se você me agradar e você obedecer os mandamentos, eu vou te recompensar. Deus nos recompensa por algo que nós devemos fazer, porque é o nosso dever fazer. Jesus falou, o homem deve orar e nunca desfalecer. Então Deus está me recompensando por uma coisa que eu deveria fazer mesmo sem recompensa. Deus é um Deus muito generoso. Paga um pouco café, ore em nome de Jesus, compartilhe com alguém a sua oração, que você possa orar, faz as coisas que agradam a Deus. E por último, esta noite, olhe para Mateus 7, versículo 7. Mateus 7 e versículo 7. Que é Jesus dando um ensino direto sobre oração. Versículo 7 de Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei. Está com pouca fé? Seja persistente. A fé está na reserva? Persista. O homem deve orar e nunca desfalecer. Aqui Jesus falou, pede, bata e busque. O problema é que muitas vezes nós não pedimos, não buscamos, não batemos. Aí reclamamos. Deus não abriu, Deus não deu, Deus não... Você buscou? Não. Você pediu? Não. Está reclamando do quê? Ah, sabe o que é, pastor? É que eu não tenho fé. Minha fé é muito pouca. Ore sem fé. Gente, os apóstolos disseram, acrescenta-nos fé. Jesus falou, acrescenta não. Vai e ore. Eles estavam em Jerusalém orando por Pedro para ser solto. Pedro foi solto, botou na porta, ficou berrando e ninguém acreditava que era Pedro. Oração sem fé. Falta de fé não é motivo para não orar. Persista. Ore em nome de Jesus. Ache alguém por quem orar. Mas nunca deixe de orar. Paulo lembrou aos crentes em relação a isso. Eu já li esse versículo em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Com fé, sem fé, muita fé, pouca fé, grande fé, pequena fé, não interessa. Orai sem cessar. Jesus nunca colocou falta de fé como empecilho para a oração respondida. Mateus 17, 20. Acho que eu já li isso. E Jesus disse-lhes, por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Veja bem, aqui já é outro relato. Lá ele falou sobre a amoreira, aqui ele está falando sobre um monte. Mas olha o que ele fala aqui no começo. Por causa da vossa o quê? Pouca fé. Aí ele disse, se tiveste fé como um grão de mostarda. Então não é que ele falou, você está sem fé. Ele falou, se sua fé fosse um grão de mostarda. A fé não pode ser pouca, mas ela existe. Quando eu falo aqui essa palavra pouca fé, na realidade, é pequena, a quantidade. Então a fé pode ser pouca, assim como um grão de mostarda é pouco, é pequenininho. Mas até um pouco, um grão de mostarda de fé, pode fazer um monte se mover de lugar. Então o problema
Não é nossa pouca fé, é que nós não estamos usando. Você quer uma coisa mais pouca do que o grão de mostarda? Pois é. O negócio é a gente exercitar a nossa fé. Romanos 12, 13, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pensem com minha oração, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Medida de fé que Deus repartiu a cada um, a todo mundo, Deus deu uma medida de fé. Essa medida quer dizer um tanto de fé. Uma medida, um tanto. Como eu disse, ninguém está sem fé. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. É onde a gente coloca essa fé e o que nós fazemos com essa fé. E até a fé que nós temos é Deus que dá para a gente. Lá em Efésios 2,8 fala que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto o que? A fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Fé, o homem não tem fé, o homem naturalmente não tem fé, é Deus que dá fé. Esse versículo em Efésios 2,8 está falando sobre salvação. Sabe por que Deus dá fé para todo mundo? Porque Ele quer que todo mundo seja salvo. Mas só vai ser salvo quem deposita aquela fé que Deus deu a todo mundo nele. Mas não para só na salvação, não. Para o resto da nossa vida, em todas as áreas, nós devemos colocar a nossa fé que Deus nos deu de volta nele. Sempre colocar a fé de volta nele. E aquilo que fazemos e onde colocamos a nossa fé é que vai fazer toda a diferença entre a moreira se desarraigar e se plantar no mar. Vai fazer toda a diferença para o monte se levantar de acolá e ir para outro canto. Está com pouca fé? Exercite. Arrume alguém para compartilhar. Ore em nome de Jesus. E exercite sua fé. Persista na sua fé. Ah, pastor, orei uma semana, parei. Persista. Eu já vi relatos de pessoas que oraram anos para ter uma resposta de oração. Tiveram outras no meio tempo, mas anos. Há pessoas que até hoje oram. E devemos orar, persistir em orar. Bater, pedir e buscar. Se a gente não bate, não pede, não busca, nós não temos direito de reclamar. Quando Deus não dá, não abre e não traz as coisas. E vamos orar. Pai amado,